Olá, amigos do portal piauihoje.com, o portal que conecta você ao mundo. Nós estamos iniciando aqui mais um bate-papo com convidados muito especiais. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Rita Cortez, que é presidente do Instituto Brasileiro Instituto dos dos Advogados Advogados Brasileiros. Brasileiros. Também estamos recebendo aqui o presidente do Instituto dos Advogados do Piauí, piauiense, né? Doutor Álvaro Mota. Dois competentes juristas. Aqui para me ajudar nesse bate-papo está aqui meu amigo jornalista, professor Roberto John. Tudo bom. Tá? Tudo bem, Roberto? Tudo bem. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Tá no calorzinho do Piauí, tá? O calor aqui não tem igual. Mega, né? Não tem igual. Não, tem Curitiba. Curitiba não. Cuiabá. Cuiabá, é. Cuiabá. Eu fui numa cidade também que é mais quente do que aqui. Palmas, um negócio muito. É mais ou menos a mesma. Mais ou menos já estava na mesma zona, né? Doutora, Bem a sua meridiano. visita ao Piauí tem uma data especial, tem uma comemoração especial, você pode falar? Tem uma comemoração especial. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês. Né? Aliás, eu adorei, John. Mas eu vim para entregar, outorgar a medalha Esperança Garcia. Tem uma história coisa por trás boa. disso. A medalha Esperança Garcia, a professora Fides. Muito A bem. professora Fides foi a primeira mulher a presidir uma seccional. Então, veja a coincidência, né? Esperança Garcia, Primeira. que foi considerada a primeira mulher advogada, né? Enfim, por conta do pleito que ela fez ao governador na época, e Fides, que é a primeira mulher, então tem tudo a ver, né? A Tudo a primeira ver. mulher a presidir uma seccional da Ordem dos E Advogados do uma- Brasil. Uma personalidade respeitadíssima. Respeitadíssima, do Estado, né? jurista de primeira E qualidade. nós conseguimos a imagem, quer dizer, a imagem que foi cunhada na medalha é uma pena. Senão eu tinha trazido aqui para mostrar para vocês. Mas a gente vai lá à noite participar da. Ah, então vocês vão ver. Eu vou começar perguntando para a doutora Rita Cortez. Doutora, a nossa lei está sempre passando por modificação. Isso é bom ou ruim para o direito? O direito se modifica, ele ele não fica estagnado. E é bom que ele mude até para ele se adequar à realidade. Né? Ele tem que se amoldar, senão não tem nenhum significado você ter uma norma para regular e disciplinar relações, né, sociais que não se adapte à situação, que nível estão essas relações sociais. Então, ele tem que mudar. Né? O instituto que a senhora preside, assim como a AB, acompanha toda essa movimentação que está acontecendo no país nos últimos tempos. E é uma instituição de 1946, se não me engano. Não, 1800. 1846. Vai estar completando esse ano 183 anos de existência. Eu estava hoje até comentando lá na seccional da Ordem que o nosso instituto já foi considerado, quer dizer, o Técio Liz e Silva, eu sucedi o Técio Liz e Silva na presidência do IAB, e ele sempre disse assim, é a instituição mais antiga das Américas. E eu brinquei com ele até na minha posse, porque nós descobrimos que tem um mais antigo do que o IAB, que é um instituto que tem na Colômbia. Eu disse assim, olha, Técio, eu sinto muito, mas o IAB não é o mais antigo das Américas. Mas, enfim, é uma instituição que acompanhou a história do Brasil, desde a sua independência até hoje, formando, inclusive, um pensamento jurídico crítico naquela ocasião e que vem se mantendo até hoje. Então, nós temos que discutir os temas que interessam à sociedade, do ponto de vista jurídico, claro. Me diga uma coisa, diante dessa complexidade da sociedade atual, né, que vem, há um senso comum dizendo que existe muita superposição no Código Civil, no Código Penal. Isso é uma sensação ou é verdade essa profusão de leis que uma vai, ou significa a questão do direito à defesa? Como é que é isso? Não, cada legislação tem a sua finalidade. Agora, se você me perguntar, nós temos muitas normas, teríamos que ter, mas o quantitativo exato do que se Do precisa. que se precisa. Parece né? que tem um exagero. Hoje tem, eu acho, é uma opinião minha pessoal, eu acho que hoje tem um conjunto de normas que, inclusive, não são seguidas. Que adianta você ter, né, uma lei que ninguém segue, que ninguém cumpre? É aquela coisa que cai no vazio. Então, acho que você tem que ter efetividade.
não é você ter a lei, você tem que ter a efetividade da lei, quer dizer, a lei tem que ser eficaz. E para ser eficaz, ela tem que estar coerente, né, com aquilo que foi, enfim, a sua proposta, que vem do legislativo, né, e aí a gente tem que confiar nos nossos representantes. Quando isso que quiser uma- interferir, pode participar do papo. Essa pergunta se refere exatamente a isso, a essa profusão de partidos e ideias que não têm nenhuma, vamos dizer, legitimidade do ponto de vista ideológico, de linha que segue. Isso é consequência dessa Ô, confusão? John, eu vi uma vez na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro propostas de leis municipais, assim, só para que o vereador tivesse destaque, entendeu? Nome de rua, entendeu? Mudança da onde tem a coleta de lixo, quer dizer, coisas que não são relevantes, Não, né? Então é uma coisa só para que a pessoa se projete. Isso tem até um conteúdo histórico. Uhum. Os portugueses tinham o hábito de discursar por lei. Então é isso que ela está falando. Às Sei. vezes você propõe uma lei que é só o detalhamento de outra, é só o dissecamento de outra coisa. Por exemplo, a gente está vivendo um momento aí que está tramitando no Congresso Nacional a reforma do Código Civil brasileiro. Sim. Certo, Está mexendo em muita coisa. Por exemplo, tem um tema lá, sociedades comerciais. comerciais. Então, quer dizer, era lá- o que era lá no Código outro Comercial, estão puxando para cá, já interfere no direito administrativo, tá? Por exemplo, a parte de matrimônio, muita coisa está Mudando, sendo né? mudado, identificação de gênero, e é um debate que a sociedade brasileira tem que participar. É uma coisa muito importante. O Código Civil é como se fosse a constituição da vida cotidiana da gente. Então, realmente, essa questão essa indefinição dos limites, essa sociedade fluida, onde nem sempre você consegue deslindar exatamente o que é direito público, o que é direito privado, E, infelizmente, eu sou um pouco conservador, mas acho que, por exemplo, essa transformação digital está fazendo evaporar conteúdos de ideologia, conteúdos de nacionalismo, enfim, coisas que a gente culturalmente tinha há muito tempo e que está acabando, e que é muito preocupante, na minha visão, você discutir política, você discutir direito, você discutir sociologia, sem passar pela ideologia. É o ponto fundamental da coisa. Ideia Chama de sociedade distópica, distópica, né? exatamente. Então, é uma coisa... Falando em Código Civil, acho que foi até interessante o Álvaro também, puxar. doutora, só lhe cortando um pouquinho. Tá, além do Código Civil, estamos fazendo também mudança no Código Eleitoral, na lei eleitoral agora. Não, no Código Eleitoral, por exemplo, eu queria falar uma outra coisa. Essa famosa reforma tributária. Olha só, o Código Tributário brasileiro é de 1966, tem 59 anos. Lá foram previstos que ele seria regulamentado por 18 leis complementares. Dessas 18 leis, nesses 59 anos, só foram promulgadas 3. Então, faltaram 15. A reforma tributária que está desenhada aí para a gente, de criação de fundo, de criação de fundo de compensação, fundo regional, que, na verdade, tudo previsto, antigamente existia a Sudene, a Sudene, Sudan, que, no fundo, fazia esse papel. a essência é a mesma, fazer esse papel. Sudeco, né? E tudo isso estão empurrando para uma regulamentação futura. Eu, às vezes, me pergunto, será que vão regulamentar? Será que isso vai ser possível? Mas Então, vamos essa reflexão é possível, é importante Vamos ser voltar ao feita. que ela estava querendo colocar, que é interessante. Não, é Código uma Civil. observação sobre o Código Civil. Ela tem sofrido muita crítica. Não é a minha área, né? Eu não faço, quer dizer, não atuo, não milito na área do direito civil, mas sim na área do direito do trabalho. Mas, como presidente dessa instituição, eu já recebi, inclusive, propostas de discussão, de formação de pareceres, exatamente com base nessas críticas que estão sendo colocadas. Então, já vai ser um código que vai nascer, né, com uma discussão, quer dizer, uma crítica, né, um questionamento com relação àquilo que está sendo, né, produzido. E mais, né, eu vou falar também um pouquinho da minha... Pois não? puxar a brasa para minha sardinha, né? Então, eu vou falar um pouquinho de reforma trabalhista. Você veja o caso da reforma trabalhista. Ele entrou no Congresso com 5 propostas de modificação. 5. Né? E saiu com 100 e poucas modificações, 112, sei lá, 115, eu não me lembro mais o número, mas foram mais de 100 modificações da legislação do trabalho. Numa discussão que durou 5, 6 meses.
E é mais ou menos o que está. Uma das críticas é essa, é o processo legislativo com relação à mudança do Código Civil, que é o tempo que está se dando, que não aprofunda a discussão. Você tem que discutir com a sociedade, você tem que chamar a sociedade, colocar as questões, e a partir daí, né, ir aperfeiçoando e, enfim, ajeitando como foi o início da nossa conversa. Né? Ela muda, mas ela tem que se adequar à realidade. Né? E aquilo e a expectativa social. Certo. Senão, não tem valia. A Constituição nossa foi aquela participação fenomenal no Brasil todo, né? Teve as várias discussões, a OAB teve um papel importantíssimo nessa questão da formulação da Constituição e todas as vozes foram colocadas. Algumas pessoas falam como uma dificuldade. Como é que vocês, operadores do jurídico, que também na área mais de trabalhismo, dessa coisa da organização da classe, vê essa crítica de que a Constituição ela foi demais nas questões e está dificultando a vida do país? Não, eu acho que ela foi no tamanho exato e naquele momento. Eu acho que se exigia, inclusive, você ter os ares ali das liberdades democráticas. Que foram bem... Né? Então, dos direitos fundamentais, a valorização dos direitos fundamentais, os valores democráticos. Então, eu acho que ela foi na medida. Eu não tenho essa crítica. Eu sei que vários têm, mas eu não tenho. E eu nem poderia ter, porque até nos nossos quadros, o nosso sócio, o primeiro sócio benemérito, é o Bernardo Cabral, que teve um papel... Entendeu? É o nosso sócio, o primeiro sócio benemérito do Instituto dos Advogados Brasileiros é o Bernardo Cabral, que inclusive já tem uma cadeira no nosso plenário. Nós funcionamos num plenário, que é um plenário histórico. Aliás, já estou convidando vocês para conhecer o nosso plenário, porque realmente é uma coisa assim, impressionante, todos se impressionam. E Bernardo tem uma cadeira lá, com uma plaquinha, assim, Bernardo Cabral. E nós temos mais outros sócios beneméritos, a Farone, eu ando péssima para nome, mas o reitor da Universidade de Brasília, Zé Geraldo, temos o Boaventura Souza Santos. Quer dizer, então são nomes de expressão aí no meio jurídico, né? Agora, como nós estamos falando sobre... rapidinho. Eu queria fazer uma abordagem. Acho que a Constituição, na minha visão, ela consolidou as coisas, ela trouxe uma estabilidade institucional para o país. Você vê, só dar um exemplo, legislação eleitoral. Antes da Lei 9.507, todo ano a eleição era regulada por uma resolução. Nós estamos há 30 e tantos anos com a mesma lei. Então, isso é um exemplo prático e concreto de que ela estabilizou as coisas. Eu acho que não tem mais espaço no Brasil para golpe, para esses oportunismos, essas coisas. Claro, nós temos as dificuldades econômicas, as dificuldades políticas, como todo país pobre tem, que é porque nós temos a realidade, né? Mas eu queria dar uma abordagem aqui sobre a razão da visita da nossa presidente. Eu ia falar sobre isso. Além de nos visitar, ela está convidando os advogados para participarem. E eu queria destacar que é importante, por exemplo, ela falou aí do Bernardo Cabral. Você pode ser advogado aqui no Piauí, ser associado do IAB, participar das reuniões. E o IAB tem uma característica bem interessante. Lá tudo é aprovado em plenário. Então, você tem, na Comissão de Direito Constitucional, você participa, está lá o relator da Constituinte, o doutor Bernardo Cabral, discutindo. Eles discutem lá de direito da regulação, direito da inteligência artificial, direito minerário, que são coisas que estão bem relacionadas à realidade do Piauí. São coisas que a gente precisa enfrentar, preparar as pessoas, não é? Então, ela veio nesse sentido. Eu sou o representante estadual do IAB aqui, não é? Então, a gente está tentando angariar associados para debater. O IAB é uma instituição que é feita para criticar o direito, uma instituição de vanguarda, né? E que, na sua história, traz, por exemplo, a abolição da escravatura no Brasil nasceu onde? Dentro do IAB. Muitas resistências ao golpe de 64 também foram discutidas lá dentro do IAB. Então, é uma instituição que é centenária, né? Está já caminhando para o bicentenário, é uma instituição de vanguarda, é uma instituição que tem serviço prestado e que está dando aqui passos no sentido de avançar ainda mais, porque a Rita está percorrendo o país todo,
visitando todas as seccionais da UAB, todas as Consolidando a nossa consolidando, representação quer dizer, para estadual. transformar o Instituto numa grande rede de advogados nacional. Porque o IAB ele foi instituído em 1846 para criar e fundar a OAB. A OAB, né? Aqui no Piauí também o Instituto teve Esse papel. esse papel, né? E que hoje a OAB é uma realidade, né? Então, quer dizer, é uma instituição que tem muito serviço prestado à nação brasileira, tem muita coisa ainda por fazer. E aí eu queria agradecer aqui o espaço, agradecer a presença da doutora Rita, que já é a segunda vez que está aqui no Piauí. Deixa eu só fazer aqui um rápido comercial. Pedir aos nossos internautas que nos ajudem a fazer o nosso trabalho. Curta aí os nossos vídeos, compartilhe o nosso conteúdo e assine o nosso canal. E ative o sininho aí embaixo para você não perder nenhum dos episódios aqui do nosso Bate-Papo com Notícias. Lembrando que hoje estamos entrevistando aqui, conversando com duas autoridades jurídicas, a doutora Rita Cortez e o doutor Álvaro Mota. Hoje, o doutor Álvaro Mota também está... Eu ia fazer um parênteses para dizer que eu também estou aqui por conta da posse do Álvaro. Por isso que eu disse que ele da Academia de Letras Jurídicas. O doutor Álvaro vai assumir hoje a cadeira número 29, que era do doutor Joaquim de Souza Neto. Que, aliás, o Joaquim de Souza Neto ele tem uma particularidade bem interessante. Ele foi juiz, presidente do júri no Rio de Janeiro, né? Ele foi quem presidiu o júri daquela história lá do atentado do Carlos Lacerda, né? O Anjo Negro, e teve que enfrentar uma situação de um caso famoso de uma jovem chamada Aida Cury, que era sobrinha do Nasser, e que foi um suicídio e tal, e ficou naquela polêmica que parece que a gente está nos dias de hoje. Como é que o juiz tem que decidir? À luz do que a opinião pública acha ou à luz do que o direito é? Né? Então ele optou por decidir à luz do direito e sofreu uma campanha da revista Cruzeiro muito forte. Aí foi transferido para Brasília, tornou-se desembargador do Tribunal de Justiça DF. Lá também protagonizou um julgamento muito polêmico em relação à empresa Nova Cap, que tinha sido criada pelo Juscelino Kubitschek, e foi cassado pelo AI-5 por conta das suas posições, né, independentes, não com o juiz. Né? Então é um piauiense que merece a história ser revisitada. Ele tem obras, romances, poesias e tal. E a obra dele, O Motivo e o Dolo, que é exatamente um dos pontos do âmago do direito criminal, é uma obra única no mundo. É uma obra pioneira que foi escrita em 1947 e ainda hoje não foi superada. Então, assim, hoje o doutor Álvaro Mota tem a posse... Olha, nem eu sabia, entendeu? Hoje eu aprendi, entendeu? Que o patrono da cadeira dele tem muita história para contar. Quer dizer, nós temos muita história... É isso. Doutora, o Piauí está bem representado na área do direito? Se for do ponto de vista associativo, eu posso dizer que sim, né? Porque a Ordem, hoje eu fui visitar a Ordem, né, o presidente da Ordem, e me parece que o trabalho está sendo levado com muita seriedade. E, do ponto de vista do IAB, eu estou aqui do lado do nosso representante. E isso que o Álvaro falou, eu acho que eu devo registrar ou frisar. Nós estamos fazendo uma política de expansão, isso já vem da minha gestão anterior. Não sei se vocês sabem, é pela terceira vez que eu estou vindo presidente. Né? Então, um papel e respeito, né? Terceira vez. E no meu mandato anterior, eu já estava fazendo esse trabalho, por isso que eu já tinha vindo aqui ao Piauí, que foi quando eu te dei posse aqui, Álvaro, ou foi lá no Rio? Foi lá no Rio. Foi lá no Rio. Mas, de qualquer forma, né, o Álvaro, eu vim para prestigiar o Álvaro, para fazer a visita à seccional. Então, acho que do ponto de vista associativo, de representação, né, da advocacia e da produção jurídica, acho que está muito bem representada. Eu perguntei isso, Alberto, porque vai para o doutor Álvaro agora. Recentemente, nós tivemos agora, nos últimos anos, a ascensão de 2 piauienses aos cargos máximos da magistratura brasileira, o ministro Cássio Nunes, né?
que é o ministro O do Cássio STF. Nunes E tem agora o desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, que foi indicado para o STJ. Isso é um sinal de que a gente está bem no direito? Olha, eu na- acrescentaria aí a ministra Eliana Chaire. A Eliana que é Chaire, ministra do Desculpa o TST, trabalho. E isso talvez é fruto de um trabalho que começou lá atrás. Nós temos a Universidade Federal do Piauí, que é um projeto que Mas deu a velha certo. faculdade também tem um Não, papel a velha importantíssimo. faculdade, é isso Aquela que é o... É isso que eu quero dizer. A maioria dos patronos Isso. da academia que eu estou assumindo a cadeira hoje são ex-professores da Faculdade Salamanca. de Direito. Né? E a Faculdade de Direito da UFPI, ela vem sucessivamente tirando nota A nos exames do MEC e tal. Então, a gente vê essa situação e temos aí uma característica bem interessante. Esses 3 ministros de que nós estamos falando, todos eles são formados aqui na Universidade Federal do Piauí. Eu, na minha geração, eu tive que estudar em Recife. Então, quer dizer, antigamente muita gente tinha que sair do sair pra Piauí. poder. Hoje a gente tem uma faculdade de excelência, Muito consolidada. né? Um ensino jurídico consolidado aqui. Então, eu acho que é um momento de crescimento. Eu acho que isso vai bem. A gente também precisa falar também que a Justiça Estadual tem melhorado, tem dado passos significativos no sentido de ter mais eficiência, de juízes mais preparados, de juízes mais comprometidos com as causas sociais. Eu acho que tudo isso é fruto da Constituição. Tudo isso vem lá de 1988. Você falou sobre o seu patrono, de uma relação conflituosa, mas o que vocês acham aí, como estudiosos, e o IAB tem esse papel também, né, de fazer estudos sobre essa questão da indicação do executivo, tanto de desembargadores como de ministros. Vários países fazem isso, mas alguns não fazem. Essa coisa não é polêmica? Como é que é isso? Isso é natural? É normal? Porque muita gente reclama. Ministro tal é do Bolsonaro, ministro tal é do Lula. Lá nos Estados Unidos agora diz que o Trump tem maioria na Suprema Corte. Isso faz parte ou é uma anomalia? Olha, isso é uma discussão que está sendo posta e está na agenda. Hoje mesmo eu estava falando sobre isso, já estão criando até, inclusive, uma comissão de estudos para rever o judiciário, essa estrutura do judiciário. O que você está falando é um mandato para Exato, os ministros é isso. É do exatamente isso. Supremo e Tribunal, também do Supremo dos- Tribunal Federal. E existem outras questões. Tem Exato. até a história dos pendurucalhos, né? que vão criando. Que vão criando, que aí ultrapassa o teto Exato. constitucional, né? Numa sociedade que está extremamente empobrecida. Empobrecida. Então, isso é um questionamento também. A reforma do judiciário. Vocês enfrentam essa questão, da questão salarial também? Não, a gente não enfrenta a questão salarial. Podemos até enfrentar sob essa ótica de reforma do judiciário. Né? Nesse Se houver caso. uma proposição enfim, que coloque essa discussão, aí nós entramos e vamos produzir um parecer. Como, por exemplo, me pediram um parecer agora sobre eleições diretas da ordem. Isso vai dar panos para manga. Mas a gente não pode Não fugir, pode fugir. entendeu, da discussão. Colocaram lá, É um entendeu? questionamento Aprovou o plenário aprovou, Eles vão para cima. tem que dar, a gente tem que mandar para alguma comissão nossa, mas essa temática. questão, você pode até falar também sobre isso. Como é que vocês veem isso mesmo? Bom, olha só, eu acho que fundamentalismo a gente não resolve com outro fundamentalismo. Certo. Tá? Precisa muita maturidade, muita tranquilidade, sobretudo tranquilidade institucional. Eu acho que isso aí funciona até mesmo como uma forma de controle dos poderes, né? Contrapeso, né? Contrapeso, e você tem que ver isso como uma distorção que precisa ser corrigida. O problema não é a forma da escolha, o problema é quem é escolhido. Pronto, Então, nós aí você temos- chegou no ponto. Nós temos que critério tá nós temos fraco. que ver isso aí, porque, na verdade, quando você vai escolher um ministro do Supremo, você tem que ter notório saber jurídico. Pronto, isso. Eu não sou cientista político como você é, mas sempre, geralmente, quem é muito preparado costuma Está acima e sublimar determinadas sublimar situações. determinadas Não situações. fica olhando com Como medo assim também, de nada. como também não se fala que, por exemplo, tem muito instituto jurídico no Brasil que não é posto em prática. O judiciário exercendo certos controles Na vida na vida do executivo, executivo. O próprio executivo fazendo alguns controles nos vestes de lei. Eu acho que não é o contrato social do Jean-Jacques Rousseau, que tem lá como primeira frase lá, dizer, direito é antes de tudo bom senso.
precisa ser relido, precisa ser interpretado. E acho que ali a gente Essa encontra discussão é muita possível ser solução para levada essas. nesse campo por vocês? Claro, não tenha dúvida. Nós estabelecemos até um debate recentemente sobre o CNJ e a atuação da advocacia nas cortes superiores. Um questionamento, por exemplo, se o STF deve ser um tribunal constitucional, se deve continuar funcionando, Como entendeu? Como tal. está funcionando hoje, e como uma instância recursal, né? Eu vou dar um dado Que para seria vocês esse aqui. o caminho, né? Quando Não, eu era- acho que tinha que ser uma corte constitucional. Quando eu eu era acho. quando eu era presidente da OAB, foi na época que foi instituído e instalado o Conselho Nacional de Justiça. Quem inaugurou a tribuna, a primeira sustentação oral no Conselho Nacional de Justiça, fui eu, que fiz, em nome da OAB do Piauí, lutando para que o judiciário do Piauí funcionasse em dois Em 2 turnos. tá? Mas nós temos no direito brasileiro uma coisa que é rara. Impeachment de ministro de Tribunal Superior, impeachment de De desembargador, desembargadores. forma de controle. O problema é que jogaram com o Conselho Nacional de Justiça e ofuscou tudo isso. Então, o problema do Brasil não é falta de lei, não é exatamente aplicar bem e buscar as melhores soluções. Eu acho assim, se tem uma discussão, se você bota... Eu não quero fulanizar, Sei, porque sei. não é bom. Lógico. Se você bota num determinado Constituição, num claro. determinado tribunal, um magistrado que não se comporta como magistrado, Deveria ter forma de. tá? Então você vê que tem formas de resolver. De Por resolver. exemplo, eu costumo sempre, quando vou falar numa palestra, invocar o exemplo americano. Por exemplo, lá na América do Norte, um juiz da Suprema Corte, quando um jornalista vai entrevistá-lo, nem entra no prédio, ele sai na porta para falar. Outra coisa interessante na Suprema Corte Americana se você vai decidir se racismo é crime ou não, eles se reúnem, ninguém tem conhecimento e chega com o resultado. O tribunal decidiu que é Isso. crime. Aqui Então era isso isso. distorce um pouco as Um coisas. tipo Acho de que isso uma- precisa talvez ser refletido e repensado. Doutor Álvaro, agora levantar aqui uma bola aqui. Recentemente eu li que o Ministério da Educação acabou um bocado de cursos, inclusive algumas faculdades de direito. Isso tem algum fundamento lógico nisso? Tem fundamento Ou é lógico. justificável, Não, né? o ensino. Ele tem o ensino jurídico e a educação jurídica. Então vamos lá, o ensino jurídico houve um retrocesso. Né? Algumas faculdades, inclusive teve um período que não havia, estava sem critério Exatamente, a criação de faculdades. Né? a criação das faculdades e sem um exame, sem uma fiscalização mais rigorosa, e precisa ter. Nós estamos despejando profissionais no mercado profissional, eu não gosto de usar esse termo mercado de trabalho, mas o mercado profissional que realmente são pessoas que não têm condições de defender a sociedade. Ora, se nós somos porta-vozes, né, da sociedade, se o advogado leva aquilo que você não tem condições de fazer como cidadão sozinho, que você precisa do profissional para agir, né, na sua perspectiva e desejos e interesses, então não tem como você admitir um profissional que não esteja qualificado e preparado para isso. Aqui mesmo no Piauí, você quer completar, doutor? Não, olha só, eu acho assim, tem algumas coisas que é inadmissível você fechar. Aeroporto, hospital, escola. Mas a escola, quando ela não tem critério, por exemplo, a gente tem notícia aqui, lá no Instituto, de faculdade de Direito aqui, que estava juntando 3 cursos para poder formar a turma. Botava aluno de Direito, aluno de Economia e aluno de Contabilidade. Então, E o conteúdo? Hein? E o conteúdo? O conteúdo jurídico. Então, nessas condições, realmente, isso não é uma coisa que não funciona. É uma fábrica de ilusões. Você não pode chegar numa faculdade, o professor fazer de conta que está estudando, ou está ensinando, e o aluno fazendo de conta que está aprendendo. Então, isso aí realmente é inadmissível. Mas eu acho que o balanço geral dessa história, por exemplo, aqui, vamos falar da nossa realidade do Piauí. Depois que aumentaram esse número de faculdades, aí o interior do Maranhão, que eu conheço bem, no mínimo as pessoas hoje são muito mais educadas. Então isso aí eu não digo empiricamente não, mas é mesmo. Já é um ganho, é verdade. A gente fala, quando eu era criança, eu estava no Dom Barreto, vinham para
tinha um Instituto Batista ali, vinha índio vestido de pena, nu. Então as pessoas eram ignorantes, então tinha muita gente. Então isso tudo acabou. Então é uma coisa que as pessoas hoje são educadas. Você vai no shopping em Teresina, vai no shopping em Caxias, vai em Pode não Pedreiras. ser um bom advogado, mas Mas isso eu acho que, Isso particularmente, pode- eu acho que é Tem um uma lado bom. eu acho que é uma característica do norte e do nordeste. Eu tenho dito o seguinte: está saindo daquele eixo, né, São Paulo, Rio, Rio, Minas, né, em que só as grandes faculdades, vamos dizer assim, o ensino era melhor desenvolvido nessa triangulação. Eu tenho falado assim, gente, quando vocês conhecem, A né, realidade, o Brasil. a realidade, as faculdades de direito, tanto no norte como no nordeste, eu fiquei encantada. Eu não conheço aqui no Piauí, depois o Álvaro, na próxima vinda, eu até passo a conhecer, mas no Ceará eu conheci quase todas as instituições universitárias, tanto as privadas como as públicas. E eu fiquei encantada com o ensino lá. Entendeu? É um ensino de altíssima qualidade. Então, eu estou falando de uma, que eu só posso falar daquelas que eu visitei. E eu disse assim, gente, vocês têm que parar com isso, de achar que Norte e Nordeste, entendeu? Não existe enquanto projeção jurídica, de bons juristas, bons profissionais, entendeu? Essa coisa tem que ser superada. Isso é um preconceito, né? Da mesma forma que eu sofro por ser trabalhista, e ainda existe muito preconceito. O trabalhista, entendeu? Por ser vamos dizer, esse segmento diferenciado, a gente sempre sofre porque acha que é uma advocacia, um direito menor. Quando é um direito social super importante. deixa eu só. Eu conheço, tem um amigo que é professor da Universidade Federal do Piauí, professor de Direito. Ele me disse a seguinte frase: Brandão, tem algumas escolas formando alguns advogados que, se você jogar um dicionário no cidadão, é um atentado. Por isso que eu fiz essa pergunta. Bom, olha só, existe casos e casos. Um outro dia, eu estava lá na sala do Instituto, chegou um garoto pedindo, professor, me dê uma sugestão do como é que eu passo no exame de ordem. Eu brinquei com ele estudando, aí tal. Aí dei para ele um livro, aí eu leio o que nesse livro? Eu digo, abre aí no índice e vai me dizendo. Aí eu notei ele desconfortável, que não sabia o que era um índice. Meu Eu Deus. digo, poxa, peraí, se não sabe o que é um índice do livro, o livro para ele é um ilustre desconhecido. Então isso aí já revela alguma coisa. E já era advogado. Então o professor estava com razão. Já Quando era ele disse isso. advogado. Né? Então, Gente, é uma coisa que precisa. É, Não adianta você- que vocês dois são professores, sabem disso. Educação é esforço, é suor. Não adianta que tem que ler, tem que trabalhar, tem que. Eu sempre digo nas minhas palestras que o único lugar onde sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Não é? Então é uma coisa que realmente. Bom, nós estamos encaminhando. Na educação, você também tem que transmitir valores. Valores. É essa a grande diferença entre educação e ensino. Ensino. Né? Um te capacita, te qualifica, Bem e observado. o outro É o que tem, está faltando muito. né, o que está faltando hoje no país. E eu posso falar de cadeira porque eu dou assistência ao Sindicato dos Professores lá do município do Rio de Janeiro. Agora, aqui Já teve fiz um a propaganda. evento, né? Teve um Já fiz evento a muito propaganda. importante aqui sobre filosofia regional. Uma coisa que está faltando, né? Um regional, não foi? Foi. Aquele? Não, nacional. Nacional, o Encontro Nacional de De Filosofia. filosofia, que eu achei muito interessante. Foi na porque- OAB, não foi? Foi. Foi na UAB e na UF. E na UF. Nós temos uma comissão de filosofia do direito, o Álvaro, inclusive, faz parte da comissão, e agora nós criamos a comissão de História e Sociologia do Direito. Aí você tem outro. Você tem que começar a contextualizar as coisas, né? Nós É isso. estamos aqui encaminhando para o final do nosso bate-papo aqui, com muito interessante, né? Muito feliz, né? Os nossos Muito entrevistados. conhecimento, Muito conhecimento. Queria agradecer demais a doutora Rita Cortez, volte mais ao Piauí. Doutor Álvaro Mota, parabéns pela posse hoje e fique à vontade para as considerações que acharem necessárias. Tá. Em primeiro lugar, muito obrigado por nos ter concedido esse espaço, pela oportunidade desse bate-papo tão construtivo, né, e tão importante nesse prestigioso portal Piauí Hoje, né? Enfim, queria agradecer e parabenizar vocês pelo trabalho e também a ver aqueles internautas que nos escutam, que são bacharéis em direito, que são advogados,
que se filiem ao Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB, que é um espaço de crítica do direito, é um espaço de construção de conhecimento jurídico, é um espaço de crescimento, e que você pode participar online das comissões, sem sair aqui do Piauí, ou indo ao Rio de Janeiro e participando lá, e principalmente numa instituição onde tudo é colegiado. Quer dizer, você faz um parecer, e aí lá você tem a oportunidade de estar debatendo com os grandes luminares do direito, por exemplo, só para citar mais uma vez, no âmbito do direito constitucional, está lá o doutor Bernardo Cabral, que foi o relator da Constituinte. Então, no site do IAB, você vê todos os pareceres, tem pareceres maravilhosos na área de filosofia do direito, de direito administrativo, principalmente nas áreas mais contemporâneas do direito, que é a regulação da inteligência Uma fonte para artificial. estudar, né? É uma fonte de estudo, é como dizia Platão, acho que se você quer ter sucesso, seja cada dia mais ousado, né? Então, isso aí é que o IAB tem procurado se comportar nessa postura, e está aqui presidido pela nossa presidente, né? Eu sempre digo nos meus discursos em direito, tudo é feminino, lei, justiça, Constituição, não é? Então, as mulheres são mais cuidadosas, são mais prudentes e tal. E, na verdade, eu acho que essa questão de que se discute que mulher é minoria, que negro é minoria, que não é minoria, não. Eu acho que é questão de saber se impor, saber trabalhar, saber avançar, que aí a sociedade vai compreender e passar a conviver com tudo isso. Bom, enfim, eu só queria parabenizar vocês pelo trabalho e agradecer pelo espaço concedido. Muito obrigado. Acho que lembrar só que o doutor Álvaro mantém uma coluna no portal piauihoje.com. A coluna do doutor Álvaro, Olhe Direito, ele escreve praticamente duas vezes por 3 por semana, né? Doutora Rita. Grande produção, né? Eu para falar de uma instituição que tem 183 anos de existência, eu teria que passar o dia todo aqui conversando com vocês, né? Agora, eu quero só destacar, quando o Álvaro falou do nossos sócios beneméritos, o Instituto tem uma característica também especial, porque ele reúne também personalidades e pessoas que enveredam que não são advogados, né? Pelas carreiras jurídicas. Então, magistrados, membros do Ministério Público, defensores. Nós temos hoje uns 4 ou 5, pelo menos uns 4, com certeza, ministros do Supremo Tribunal Federal. Ministra Carmen Lúcia, ministro Roberto Barroso, Fachin, deixa eu ver quem mais, o Fux. Todos eles participam, eles são sócios honorários. Então, nós temos nossos associados efetivos e temos os sócios honorários. Então, nós temos essa possibilidade de ter essa troca, né, que outras instituições não têm. E, no mais, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu quero agradecer, inclusive, aqui a melhor coisa é gratidão. As pessoas estão esquecendo de uma coisa chamada gratidão, né, na política, no dia a dia, quer dizer, nas nossas relações de dia a dia, as pessoas não sabem mais serem gratas. E eu sou grata pela acolhida que eu tive do presidente da seccional da OAB daqui do Piauí, né? Sou grata pela acolhida de vocês, né? Já estou reivindicando a caneca, já vou levar a caneca para casa, e dizer o seguinte: vamos lá prestigiar o Álvaro, que ele merece. É uma pessoa realmente extremamente capacitada e um dos melhores representantes que a gente tem.